Então, está gravando. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse encontro aberto. É com muita satisfação. Meu nome é Lisandro Ortiz e eu, junto com o Otávio, né, meu parceiro de caminhada dentro desse programa do Meditação Zero, a gente começou há 5 anos atrás, né, numa iniciativa, né, que a gente de compartilhar com mais amigos, com mais pessoas, essa visão do despertar, né? Todo esse processo que muitas vezes vai chegando para mais pessoas, em momentos, às vezes, em que mesmo que a gente está, às vezes, num turbilhão, né? Não é às vezes o despertar ele começa, ou a atração por esse assunto ele começa num momento da vida da gente que nem sempre seria o mais apropriado. Mas, assim como aconteceu comigo, né, o despertar ele chegou no momento onde não era esperado, mas era algo que estava no coração desde muito cedo, né? Saber quem a gente é, da onde, quem era eu, quem seria eu, né? O que seria esse eu? Onde estaria esse Deus em mim, né? Aquelas perguntas, né, que a gente muitas vezes se faz através dessa, né, da vida. E em determinado momento essa resposta chegou num dia completamente inesperado, onde me acordei me vendo, né, com tudo, e sem nunca ter tido contato com meditação e etc. E foi muito interessante. E depois disso começou a vir toda uma busca pelo entendimento em si, por meados de 2011. E dentro dessa caminhada, aí eu comecei a fazer encontros, né? Comecei a fazer encontros, a proporcionar, a mergulhar dentro de mim, né? E encontrando estabilidade dentro dessa muvuca toda de pensamentos, de ideias e do que realmente seria isso. Então, fui mergulhando dentro de mim, fui encontrando mestres na caminhada, fui encontrando muitas respostas, professores, orientadores, amigos dentro dessa jornada que foram contribuindo para um equilíbrio, né? Para uma estabilidade dentro desse processo. E a partir daí eu comecei então a compartilhar com mais pessoas, a promover encontros com relação a isso, a orientar pessoas à prática da meditação. Né? Eu fiquei em torno de 1 ano em retiro domiciliar, né? Buscando encontrar um método, né, genuíno, de trazer esse olhar equilibrado, meditativo, né? E aí então foi quando eu comecei a fazer um passo a passo, por assim dizer, para poder chegar a reconhecer esse espaço de luminosidade, de equilíbrio e de paz. E aí, desses encontros, encontrei o Otávio, né, que a gente acabou se encontrando pelo Facebook. E aí falei que eu ia fazer um encontro, a gente marcou, ele se interessou, e aí a gente se encontrou no centro de Porto Alegre, sou de Porto Alegre. Hoje estou aqui em São Luís do Maranhão, na casa da namorada, curtindo um São João. E ao mesmo tempo, então, quando eu e o Otávio a gente curtiu, a gente acabou se encontrando num espaço holístico, onde eu estava fazendo um encontro, e aí a gente se achou ali e começamos uma conversa, né? E aí depois, então, ele com o coração em fogo, né, em desejo por compartilhar esse olhar nessa caminhada, a gente então começou esse projeto lindo do Meditação Zero, onde a gente compartilha, a gente chama de autoinvestigação, né, autoconhecimento e meditação. Então, é um programa que envolve
não a partir de dogma, não a partir de nenhuma religião, de uma crença, ou até mesmo de uma filosofia, mas a gente vai, eu e o Otávio, a gente tem uma tendência, uma abertura muito grande para encontrar dentro da própria experiência com o autoconhecimento, né, e dentro também, claro, com influências de leituras e professores que a gente vai encontrando no caminho, a gente vai trazendo um olhar e compartilhando esse olhar, né, os nossos resultados com relação a isso, né, nossas perspectivas, e compartilhando com os demais. Então, nós temos aqui toda semana, temos um grupo fechado, onde a gente faz encontros semanais, né, com uma turma aí, que a gente chama de Sangha, né, que é uma comunidade que se apoia mutuamente, né, para que esse olhar possa permanecer no dia a dia. Então, assim, é um meio de manutenção, né, de fazer com que esse olhar que às vezes ele surge num determinado momento, num determinado encontro, ele possa então surgir, permanecer surgindo e acontecendo em todos os momentos da nossa vida. E um meio de manter isso é um meio de um encontro e bate-papo. Nós temos também programas com intensivo, com 2 encontros com cada facilitador, né? Temos um encontro, também temos um programa que se chama Imersão, que é um programa de 15 dias que eu e o Otávio atendemos, no caso, um participante individual, e nessa imersão, durante 15 dias, tu vai fazer uma meditação e tu vai intercalar com uma pergunta. E durante 14 dias, essas perguntas e meditação vão ser feitas diariamente, tá? E até chegar no 15º dia, onde a gente vai fazer, então, um encontro ao vivo, né? Nós dois e mais o participante. Então, é muito legal também. Então, são programas que temos abertos, né? Aí dentro do Meditação Zero, que pode ser, enfim, né? Acessado e a gente pode fazer isso, né? Somente através de atendimentos, só entrar em contato com a gente, né? Temos uma plataforma também, né? meditaçãozero.alume.com, onde tem disponível lá vários vídeos, textos, temos áudios, também para quem quiser entrar. meditaçãozero.alume.com. O que mais que eu tenho para dizer? Bom, então deixo aqui primeiramente apresentar também nossa convidada especial, nossa querida Sinara Rodrigues. É uma mana que participou com a gente, né, no início, né, desse programa, e teve uma participação por um bom tempo, assim, dentro da nossa comunidade, e foi muito legal. E hoje ela faz um trabalho também de mentoria individual, também faz trabalho hoje em dia também com barra de Axis, também agora também é terapeuta, né? E ela vem convergindo assim com toda essa visão que a gente traz aqui também dentro do Meditação Zero, né? E ela também traz esse olhar hoje cada vez mais mais expandido, cada vez mais amplo, né, para a gente, compartilhando com um monte de amigos aí. E eu quero, Sinara, te convido aí a abrir o teu microfone, né? Falar um pouquinho que legal, Cláudio. Show de bola, é isso aí. Bacana. E espero falar um pouquinho aí, Sinara, também do teu processo, né, da tua chegada até aqui. E depois eu quero, né, depois a Cris vai fazer aqui um mantrinha, né, para a gente iniciar ao vivo aqui, para a gente iniciar o nosso bate-papo mais específico. Mas até lá eu gostaria de que tu trouxesse um pouquinho, né,
da tua caminhada, da tua jornada aqui. O pessoal te conhecer um pouco Oi, também. boa noite para todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, querida. Boa noite. Então, vou falar a minha experiência com o grupo, né? Vou começar falando da minha experiência com o grupo. Foi uma segunda casa para mim. Naquele momento desesperador. Eu acho que está muito baixo o seu microfone, Sinara. Ai, gente. Melhorou alguma coisa? Eu não sei o que fazer aqui. Melhorou? Tá melhor, pessoal? Não, melhorou? Como é que tá para vocês aí? Tá ouvindo? Tá legal, Como é né? que tá para vocês, gente? Tá dando para ouvir? Dá para ouvir de boas. Então Dá tá para bom. ouvir. Tá. Dá para ouvir. Eu vou tentar falar mais alto, então. É porque Ah, tá no isso máximo sim. aqui o volume. Melhorou? Ah, tranquilo, tranquilo. Então, eu Manda conheci ver. um grupo naquele momento desesperador de você vê todo mundo falando, né? Quando a gente conhece esse mundo de autoconhecimento, você vê todo mundo falando, você não é isso, você não é isso, você não é isso. Você não é essa raiva, você não é essa dor, você não é esse sofrimento. E eu, tudo bem, entendi, mas quem sou eu? Quem sou eu nessa bagaça? E foi onde o grupo entrou e eu consegui compreender primeiro, né? Quem era eu, quem é esse eu que está por trás de tudo isso. E aos poucos, e contando com a paciência e a ajuda dos visitantes do Otávio, eu pude cada vez mais penetrar nessa dimensão, né? Quem eu sou realmente? O que é isso que observa? O que é isso que sempre é, que só é? E aos poucos, né? Cada vez mais foi ficando mais aterrada nisso, né? Nessa compreensão daquilo que somos. E, enfim, tem aquela fase de deslumbramento, né? De tipo, só quero ficar aqui, porque encontrei quem eu sou, só quero isso pra mim agora. Só que a vida continua, né? Como diz o Lisandro, as contas continuam chegando. Os relacionamentos estão aqui. Como lidar com tudo isso nessa nova perspectiva? E o grupo me ajudou muito, e eu sei que continua ajudando, né, muita gente. E tudo que eu absorvi aqui, eu sei que eu continuo levando, sabe? Porque eu tô falando assim muito intuitivamente, por isso não tô nem sabendo o que eu falo. Mas eu sinto que não existe uma técnica, que muita gente ensina técnicas, né, para você transcender esses problemas, resolver esses problemas. Mas quando você ancora nisso, primeiramente nisso que somos, nessa consciência, nesse espaço que acolhe tudo, que não julga nada, e quando você de fato se reconhece sendo isso, todas as outras técnicas que vêm depois disso, elas, entre aspas, funcionam bem melhor, assim, na minha experiência. Ela é como se eu desse uma permissão melhor para elas funcionarem, para eu ver um resultado assim de ordens práticas, né, da vida. Enfim. E então eu sinto que o principal, primeiro de tudo, assim, inclusive aquele maninho chamado Jesus falou, né? Buscai primeiro o reino dos céus. E é isso. Reconheça primeiro quem você o buscar primeiro o reino dos céus. E depois experimente tudo, experimente o que dá certo, o que ressoa com o seu coração e realmente, assim, você vê assim, as coisas brilhando. Querida. Ai, gente, eu tô sem graça. Fica à vontade, mano. Fica à vontade, fica à vontade. Sabe que essa casa aqui, ela também é tua, né? Então, enfim, né? Pode ficar bem tranquila nesse sentido. Então, feita essa primeira fala, mano, né? Agradeço muito aí.
O Otávio até agora não conseguiu entrar porque ele deu um problema na internet dele lá, que ele está tentando resolver até agora nada. Ele falou para mim, Maninho, segue aí que se eu puder, assim que eu puder, eu entro, tá? Então, por enquanto, estamos eu aqui e a Cris aqui para me ajudar aqui, né? Então, a gente vai seguindo o nosso trabalho aqui, tá? Nosso encontro. Então, eu pedi aqui para a Cris fazer um mantrinha inicial. Você conduz uma meditação depois? Na viola? Pode ser? Pode ser sim. Ou tu quer fazer um... Não, eu faço e aí você vai conduzindo. Isso. Você abrindo, né? Om Ganapataye Namaha. 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 Yoshu na cachoeira, sentada na beira do rio, eu vi mamãe Yoshu na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio é, colhendo lírio, lírio é, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá, colhendo lírio, lírio é, colhendo lírio, lírio é, colhendo lírio pra enfeitar o céu congá. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio é, colhendo lírio, lírio é, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá, colhendo lírio, lírio é, colhendo lírio, lírio é, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Om Ganapataye, Om Então, ainda com os olhos fechados,
puder. Coloca atenção um pouquinho na respiração. Inspire profundamente e lentamente, suavemente pelo nariz. Retém um pouquinho essa respiração. E solte vagarosamente. Perceba a presença do seu corpo. Tome consciência da cabeça até os pés. Sentindo cada parte desse corpo e dando as boas-vindas a eles. Como se a atenção fosse um sensor, um scanner que está passando por cada parte do rosto, da cabeça, dos cabelos, olhos, nariz, boca, ouvidos, pescoço, peito, os braços, ombros, mãos, dedos. Vai sentindo a presença do abdômen, barriga, as costas. Como se estivesse percebendo e automaticamente dando vida a esse corpo. Trazendo presença para cada parte. Sentindo a pressão das nádegas com a superfície onde ela está sentada. Percebendo as pernas, os joelhos. Pernas, pés, dedos dos pés. Vai trazendo presença para esse corpo. E nesse momento, apenas permita-se estar completamente presente com esse corpo. Deixando de lado todos os assuntos que virão ou que já vieram. Só por esse momento, só nesse instante, se permita estar aqui completamente presente. Assim como cada parte desse corpo está aqui presente, sendo conhecido, graças a essa consciência, que é o que dá vida. Sem consciência, nada disso estaria sendo percebido. Independente do pensamento que estiver passando por aí, reconheça a consciência presente. Independente do sentimento que estiver transitando por aí, reconheça uma consciência presente. Independente de uma emoção que estiver transitando, fluindo nesse momento.
reconheça uma consciência presente. Reconheça esse ver, esse espaço onde tudo vem e vai, externo ao corpo ou interno ao corpo. Somente nesse instante, permaneça presente aqui agora, com todo esse trânsito fluindo por aí, apenas reconhecendo que, apesar do trânsito, essa consciência é o pano de fundo de todo esse trânsito, que vem e vai, que passa, mas a consciência é o que fica. É essa base estável do ser. Então, apenas se dedique nesse instante a permanecer até o final desse encontro, consciente de si, consciente dessa consciência, que é a base de toda e qualquer aparência transitória. Que legal. Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz, todos estejam tranquilos, serenos. Essa é uma grande oportunidade, né, que a gente está tendo aqui, de aprender um pouquinho mais sobre nós. Então, quando eu falo aqui, né, a partir dos conhecimentos que surgem desse autoconhecimento, dessa autoinvestigação, assim como a Sinara também, né, vai trazer as suas percepções, o nosso bate-papo aqui vai ocorrendo, conforme forem surgindo, inclusive, perguntas, dúvidas, podem tirar do mute, podem colocar em interação dentro também do chat, quem quiser também escrever mensagens, a gente vai respondendo aos poucos, ok? Tem gente esperando para entrar. Ué? Vamos ver aqui. Vamos de novo. Pede para entrar de novo. E na hora que eu estava na meditação, pediram para entrar, não entraram. Me desculpa aí. Vamos lá, vamos de novo. Então, gente, eu gostaria, então, nosso bate-papo hoje sobre autoinvestigação, um caminho de integração. Então, quero trazer aqui uma pequena fala introdutória do livro Mahayoga, A Verdade Universal, do Sri Mahakrishna Swami, que é bem interessante, Sinara, para esse nosso bate-papo.
que fala assim, ó. A vida da autorrealização não é necessariamente uma coisa que se contradiz à vida material. Mas a vida da autorrealização é uma vida mais íntegra. A vida do mundo material significa a limitação da vida. A vida da autorrealização significa a consciência do divino. Os ascetas que tomaram uma direção oposta à vida material, assim procederam para ter a felicidade de investigar as profundezas da vida essencial. Mas se seguirmos numa só direção, não estamos vivendo uma vida completa. Assim, pois, a vida da autorrealização espiritual significa a plenitude da vida e do conhecimento. Em resumo, podemos afirmar que a vida da autorrealização consiste em duas coisas: ação com plenitude do conhecimento universal da mais alta espiritualidade e sintonização com a eterna consciência do cosmos. Então, aqui fala sobre essa integração, né? Que muitas vezes a gente, quando começa dentro de uma caminhada espiritual, um processo do despertar, existe uma tendência, eu resolvi isso por mim, né? De renúncia, né? De renúncia à vida material, de renúncia aos prazeres da vida, que a vida material em si, ela propõe, né? E o que vai acontecendo, né? Conforme a gente vai começando, esse despertar ele vai se tornando cada vez maior, por isso a gente chama de processo. Porque, primeiramente, surge esse reconhecimento de quem somos. Para algumas pessoas, isso vem primeiro do que o processo em si. Outros permanecem de uma forma mais gradual, onde primeiro se estuda, se entende, e depois, em determinado momento, esse despertar sobre quem somos, isso surge, se revela depois de muito tempo de estudos. Então, não tem uma ordem, porque não é uma receita de bolo, né? O processo do despertar, ele é um processo que ele está além do próprio controle. Então, assim como aconteceu comigo, sem antes ter conhecer sobre meditação, coisa parecida, né? Simplesmente aconteceu, surgiu. Para muitas pessoas também é assim. E para outras é de forma diferente, né? Vem de um interesse pela caminhada. E muitas vezes pode estar dentro de uma religião, às vezes sem religião nenhuma. Pode estar dentro de uma filosofia, às vezes sem nenhuma filosofia. Então, assim, as condições que esse despertar ele vai surgindo, as condições vêm de uma inteligência maior do que essa visão mental, né? Então, às vezes, não faz sentido nenhum, né? Eu me lembro quando aconteceu para mim, eu tinha uma loja de produtos de artesanato. Então, para mim, não fazia muito sentido, né? Eu estar atrás de um balcão em Porto Alegre, tomando chimarrão, né? Vendendo coisas e tá surgindo para mim, né? Essa caminhada, uma caminhada espiritual, onde eu me via um com tudo. Assim, não combinava, sabe? Não fazia sentido. E sim, para quem, de repente, se retira do mundo, vai para um monastério, pensava eu, né? Vai no monastério, vai seguir uma vida, né? Uma vida mais ligada ao sagrado, né? Para alguém que está ali, enfim, né? Que está mais envolvido com uma coisa do sagrado e não precisa mais se preocupar tanto com a vida material. E aí, para mim, foi muito interessante, assim, que conforme o tempo de visão e as orientações que eu fui ganhando, que eu fui tendo, eu fui vendo que havia sempre um convite à integração. A integração da vida como um todo, e não apenas como um determinado aspecto que deveria ser desenvolvido, né? É como se tivesse o convite da própria vida em ver que não há nenhum problema.
por assim dizer, né? Não há um problema, não há um mal, né, em viver essa vida, né, no seu contexto expressivo, material, físico, ao mesmo tempo que trazer essa informação, esse conhecimento, essa base espiritual, não pautada em apenas conhecimento, não, mas em vivência, né? Então, o que a gente propõe dentro do Meditação Zero é a vivência. Esse que é o diferencial, né? A gente não traz, por exemplo, nenhuma metodologia onde a gente vai propor, né, determinados estudos para se encontrar. Não. A gente vai promover vivências. Então, assim como o nosso bate-papo aqui hoje, eu e a Sinara, a gente não combinou, né, a fala de cada um, a gente não fez trechos, né, para a gente ler ou falar a respeito. A gente propôs um tema e a gente vai falar sobre esse tema a partir da nossa própria vivência, a partir da nossa própria experiência, e é algo assim espontâneo que a gente vai trazendo. Por que isso? Porque como a gente fala a partir da própria experiência, a gente acaba falando com uma certa propriedade. A gente não precisa decorar alguma coisa, a gente não precisa ficar se preocupando de lembrar de alguma coisa, porque a gente tem a própria experiência, né, para poder falar pela gente. Então, a propriedade ela vai surgindo no momento que vai surgindo essa vida, essa vivência em si. E é isso que a gente propõe a todos aqueles que chegam na nossa, né, chegam até a gente, né? A caminhada é essa, para a gente poder viver o que a gente vê muitas vezes como algo imaginativo, né? Então, assim, eu abro aqui, Sinara, para ti, né? Em que momento, né, que tu foi percebendo que tu era livre para viver, digamos assim, tudo que a vida tem a te oferecer, a vida como um todo, assim. Em que momento tu também chegou a passar por esse movimento de tentar renunciar, né, a vida material, tentar renunciar, enfim, né, essa coisa do mundo, né, para poder tão somente experienciar a vida do mundo interno, essa vida mais, esse mergulho mais profundo. Como é que é isso para ti? Como é que foi isso para ti? Como é que tem sido isso para ti? Então, no meu caso, tá dando para eu ouvir? Tá, falando um pouquinho mais alto sempre dá. Gente, meu celular é que tá baixo, sabe? Meu celular tá com um probleminha. Mas vamos lá. Não, tranquilo. No meu caso, Eu não. você que me conhece mais, você sabe que eu sou meio revoltada, né? E eu revoltei com tudo, assim, eu revoltei com tudo. Eu não quero mais esse mundo, porque essa Matrix, porque não quero mais esse sistema, não quero mais nada, não quero mais essas pessoas da Matrix, enfim. E assim, à medida que a maturidade foi acontecendo, e à medida que eu fui, quanto mais eu me reconheço como um ser divino, mais eu reconheço o outro, né? Porque não tem como, você se vê em tudo. Não tem. Tá certo, assim, no jogo da dualidade você pode ver diferenças, você pode ver, né, degraus, assim, na evolução. No jogo da dualidade. Mas quando você se vê, eu sou um ser divino, não tem como tudo mais não ser também um ser divino. Trilhando o seu próprio processo da forma que cada um escolheu, porque está todo mundo vivendo aqui o que escolheu vivenciar. E daí vai surgindo uma paz, assim, de... o que antes também... esse sistema, essa matrix, esse mundo, eu não quero estar aqui, eu quero ir embora daqui. Vai surgindo uma paz, assim, de como eu posso ser eu mesma estando aqui. Como eu posso colocar tudo isso, todas essas descobertas, tudo isso que está despertando, porque desperta muita coisa na gente, né? Além desse reconhecimento, esse reconhecimento acaba abrindo um portal, assim, que vai trazendo muita coisa sua que não
você nem sabia que existe. E vai trazendo, né? Vai trazendo novos dons, vai trazendo novas expressões. E tá, como eu posso, então, estar aqui? Porque eu tô aqui agora e eu sei que, por mais que a gente não, muitas vezes não tem consciência, mas a gente escolheu estar aqui, vivendo exatamente o que a gente está vivendo. Como eu posso estar aqui, mas sendo cada vez mais eu mesma? E eu encontrei e venho encontrando, porque é um processo, né? Essa resposta seguindo o caminho do meu coração. É o que o meu coração diz para mim, sabe? E é o que me faz bem a cada momento, sabe? O que me faz bem a cada momento. E aí você descobre que dá, sabe? Dá para estar aqui nesse mundo, né? Louco. Dá para estar aqui sendo quem você é. Dá para estar aqui tocando, sabe? Tudo assim. E no trivial, no dia a dia, aqui na lida com meu filho, sabe? Naquela coisa mais comum e simples. Dá para ser eu mesma. Dá para ser o ser divino que eu sou aqui, sabe? No nosso dia a dia. E de repente acontece um super acontecimento, assim, e você consegue ser você mesma em algo muito maior, sabe? Ótimo, né? Ok. Mas dá para ser isso no trivial. Você vai é difícil sintetizar, mas você vai descobrindo que você consegue ser você mesma, trazer todos esses insights para o seu dia a dia, incorporar isso nas suas relações. E é lindo, porque com o tempo você percebe que as pessoas começam a responder a você, não de forma tipo, pressionando e tentando obrigar as pessoas a viverem, sabe, algo que elas não estão preparadas para viver, mas sendo você mesmo e soltar, só ser você mesmo. Aos poucos você percebe, assim, nos seus relacionamentos, mudanças, as pessoas começam a responder a você de forma diferente. E isso é muito lindo. E aí você vê que, de fato, tem até um autor que fala, que é o Gary Douglas, ele fala que quando você é você mesmo, ou seja, quando você permite ao ser que você simplesmente ser, você toca a vida de mais 365 pessoas. Tipo, ele faz uma estatística assim, tipo, sua família, seus vizinhos, seu relacionamento, e vai crescendo. E eu acredito muito nisso, sabe? Que a nossa energia, assim, acaba afetando tudo mais. E é perceptível. Com o tempo você nota que é perceptível, assim, as respostas, né, das pessoas. Não sei o que eu tava falando mesmo. Muito bom, muito bom. Muito legal. Cláudio, tu tem alguma pergunta para fazer aí, mano? Alguma colocação? Não, então, na verdade eu cliquei aqui para levantar a mão, meu coração chega, deu uma acelerada. Ah, show de bola, irmão. Me identifico bastante aí com a Sinara, né? Já conheço ela pela rede social, já tem um tempinho, e eu gosto bastante das coisas que ela posta, que ela escreve, né? E estou passando também por esse processo de despertar, já tem um tempo. E, assim, ressoa muito, né? Porque no começo vem aquela confusão, a gente não sabe, que a gente não se encaixa, né? Aí eu acho que a grande parada mesmo é quando que a gente consegue ser a gente mesmo e meio que trabalhar com isso, né? Viver disso, quero dizer. Porque antes de tudo isso, a gente está trabalhando, a gente está sendo um cidadão, sei lá, cada um seguindo uma profissão ali e tal, mas a gente não se encaixa. E sente que está faltando algo. Eu mesmo teve essa fase aí de querer largar tudo, de querer sair do mundo, né? E passei por isso também. E hoje eu estou aqui experienciando, buscando mais conhecimento para eu poder estar levando a mensagem para alguém também, sendo eu mesmo, né? Porque às vezes você começa a falar de uns assuntos, aqueles seus
seus velhos colegas já não te entendem mais, aí você começa a ser taxado de louco, começa a falar uns papos diferentes, as pessoas meio que não entendem. E acho que a rede social trouxe um pouco desse acolhimento aí, né? Acho que o algoritmo trabalha perfeitamente, aí vai trazendo as pessoas. Eu fiz uma limpeza geral ali na minha página, e aí depois começou a surgir várias pessoas, né? E hoje eu tô aqui. Vim parar aqui nessa live aqui com vocês. E Show. tá sendo bem bacana. Que legal, Cláudio. Gratidão, irmão. Eu entrei brevemente na tua página, assim, vi uns textos bacanas ali, né? Já vi que que tu também tá desfrutando aí já dessa vivência, né? Uma vivência com uma visão mais ampla da vida, né? Que na verdade eu vejo assim que é como essa mensagem que eu li introdutória aqui, né? Do Sri Mahakrishna. Na verdade, quando a gente começa a viver, né? A partir de uma visão que nos é apresentada como sendo a verdade, e a gente não, de certa forma, não discute isso. A gente simplesmente acolhe e aceita em respeito aos nossos pais, em respeito à cultura, à sociedade, aos professores, né? A gente realmente simplesmente vê aquilo como verdade e simplesmente segue determinados caminhos. A gente realmente não tem como a gente saber assim, se quem nos passou aquilo vivia de fato aquilo, ou se quem nos passou aquilo sabia realmente o que estava fazendo, né? Verdade. Ou também apenas estava replicando uma visão, né, de alguém. Então, o que acontece? O despertar é esse clique que dá, não, só um pouquinho, peraí. É botar o pé no freio, né? Às vezes a gente, né, faz uma metáfora assim, né? Para o carro, vai para o acostamento. Para onde é que eu estou indo? Para onde é que isso está me levando? Né? Quem sou eu aqui? Né? Deixa eu parar aqui um pouquinho, sabe? Para me conectar, né? Para me conectar comigo, assim, né? O Osho fala muito sobre, né? De cair, né? Tem uma metáfora que para mim assim foi a flechada que abriu a possibilidade disso aqui do coração florescer. Foi quando eu li uma passagem no livro do Osho. Na época eu trabalhava eu tinha uma loja e eu vendia livros também. Então, uma vez veio o revendedor, falou assim, cara, tu conhece o Osho? Vou te deixar uns livrinhos do Osho aqui para ti. E eu falei para ele, cara, eu só conheço coisas do espiritismo, né? Que era no caso assim a filosofia que eu segui durante 11 anos, né? Fiz parte de todo o movimento espírita por mais de 11 anos, era palestrante, evangelizava, tinha grupo de estudo, aquela coisa toda. E então não conhecia o Osho. Aí ele falou assim, não, vou deixar aqui uns livrinhos para ti. O Osho é bacana, cara, legal, tal, vai vender bem aí. Então tá. Daí deixou lá os livrinhos em consignação, beleza. E eu tô lá sem fazer nada, né? Eu peguei, vou pegar um livrinho desse. E abri um livrinho. Aí levou logo um soco na cara, porque o Osho é desse, né? Sinara, não foi um soco, foi um nocaute. Mas assim, foi muito legal, porque ele foi cirúrgico. Eu abri numa página do livrinho onde dizia assim, né? Dentro da pegada espírita, por exemplo, a gente tem aquela coisa da reencarnação, né? Reencarnar muitas vezes e tal, para que a gente possa evoluir e aquela coisa toda. Beleza, nada contra isso, né? Mas o Osho, ele trouxe uma coisa assim, que ele falava exatamente sobre isso. Em determinada visão sobre o karma, a gente precisa reencarnar muitas vezes para que em determinado momento
você possa sair da mente e cair no coração. Beleza. Então, o que acontece? Então, ele pegou e falou assim, mas experimente, em vez de pegar e fazer toda uma volta para você cair no seu coração, experimente simplesmente cair do coração. Cai agora. Pelo amor mesmo, né? Cai agora. Ou seja, não precisa fazer toda uma volta no círculo para depois você chegar aí para o centro. A meditação é esse cair, né? É se soltar da mente para cair no coração. Então, tu vai para o meio do círculo, tu vai para o teu centro. E eu nunca tinha pensado naquilo, né? Porque eu sempre dizia assim, não, é para a próxima. Na próxima vida, na próxima vida, na próxima vida. Na próxima vida eu consigo, na próxima vida eu vou ser melhor, na próxima vida eu consigo isso, eu consigo aquilo. Então, e o Osho ali, ele propõe, né? Simplesmente caia. Então, assim, né? É aquela metáfora do alpinista, né? Que está preso ali, né? E não enxerga nada lá embaixo. E vem uma vozinha e diz, te solta, te solta, te solta. E o cara, né? Por não ver nada ali embaixo, o cara fica preso ali e acaba morrendo congelado a 20 centímetros do chão. Sabe? Então, assim, a gente... então, às vezes, é importante a gente confiar, né? É importante a gente seguir, muitas vezes, o nosso coração, que muitas vezes nos propõe coisas malucas. Falou assim, né? Coisas super fora da caixa. Mas por medo, a gente acaba ficando preso e fixado ali, vivendo aquela vida mais segura, né? E menos... mas talvez menos intensa, menos potente, menos criativa, né? Então, é muito interessante assim, que a gente tem uma condição pela nossa própria capacidade de ser infinita, a gente poder experienciar, né? Não somente coisas... ter uma vida de segurança, mas viver principalmente esse mistério. Porque ir para dentro é muito misterioso, né? A gente nunca sabe o que vai encontrar. Então, muitas pessoas têm medo de parar, medo de meditar, porque não sabem o que vão encontrar dentro da gente. O que vão encontrar dentro de si se eu parar quieto? Mente vazia é a oficina do diabo, falo, né? Então, não quero nem parar. O negócio é seguir o barco, eu tenho que encontrar, não consigo parar, eu não quero parar, não quero olhar para dentro, porque então, às vezes, a palavra meditação em si, ela é assustadora. Esse é um ditado bem escravizador, né? A mente vazia é a oficina do diabo. A mente vazia é a melhor coisa que tem, não tem nada de oficina então, de diabo. Não. Pois é. E aí é que tá, mas quem é que fala isso, né? De onde é que vem esse ditado? Né? Com certeza são de pessoas que não meditam. Vem de alguém que não sabia o que era meditação, né? O que era estar presente, simplesmente. Porque é isso, né? Eu acho que com uma vida íntegra, quanto mais a gente vai buscando através desse autoconhecimento, dessa autoinvestigação, quem sou eu, mais à vontade para poder viver esse momento eu vou ficando. Eu preciso perder o medo de mim, sabe? Perder o medo de olhar para dentro, perder o medo de parar, perder o medo de pausar. Porque, claro, na dinâmica da vida, o fazer ele é muito atraente, porque eu obtenho coisas em troca, onde eu posso pegar, né? Onde é palpável. Agora, os tesouros que a gente ganha ao pausar, ao parar, é algo que somente eu não consigo compartilhar isso. Então, às vezes eu me pego rindo, né? Às vezes eu me pego rindo sozinho. Cara, eu não posso compartilhar isso com ninguém, porque ninguém está vendo além de mim nesse sentido, porque só eu que estou aqui sentindo o que eu estou sentindo.
Então, o máximo que eu posso fazer é colocar uma cara de bobo na rede social e dizer que eu estou feliz. Ninguém vai entender o motivo, alguns vão tentar interpretar o motivo, vão dizer, mas é porque está viajando, é porque está do lado da amada, é porque deve estar ganhando muito bem, é porque, sabe, vão tentar criar várias justificativas para dizer o motivo. E às vezes tu está sozinho, não tem ninguém contigo, e tu está ali em transbordamento. Como explicar isso? Né? Aí é somente que tá, né? Tá... A gente tenta passar, mas é difícil passar essa mensagem, viu? Para quem não tá desperto ainda, ou disposto, né, a se conhecer, é difícil. Exato, exatamente. Em si, me conta aí. Traz um pouquinho mais para gente aí. Enquanto o Cláudio falava... Vocês estão me ouvindo? Oi? Fala aí. Enquanto o Cláudio falava, eu me lembrei de um assunto assim, que para mim faz muito sentido, de que o local onde você está agora é o local perfeito para sua jornada. Inclusive foi escolhido por você. Tipo, as verdades difíceis de se engolir, né? Foi escolhido por você. Eu me lembro daquela época, assim, que eu estava morando na casa dos meus pais. Eu reclamava, e tá horrível, eu não quero ir pra mim. E, tipo, aí hoje eu tenho uma mentorada. Sumiu. Tá oscilando o teu áudio, Sinara. Sinara, teu áudio tá oscilando. Tava maravilhoso, aumentou o volume e de repente desapareceu. Agora sumiu. Eu acho que tá no microfone do fone, né? Aí ele dá uma falhada às vezes. Gente, e agora? Melhorou? Tá muito baixo agora. Não? Agora não estamos... Melhorou? Aí, agora sim. Agora sim. Tá me ouvindo? Sumiu de novo. E quando você aperta no aparelho, aí ele volta. Fala aí. Tô. Aí. Gente. Perfeito. Melhorou? Voltou? Voltou. Eu não vou nem mexer a cabeça. Tapa. Aí essa minha mentorada... Falhou. Olha, sumiu de novo. Que ela... Ai, não acredito! Gente, eu não sei o que fazer. Eu acho Será que a questão... se você não tirar o fone? Tá no... Não, voltou? Voltou. Não, e aí... Ele volta, mas Só eu que acho que você deve desconectar o fone e falar pelo celular mesmo. Eu acho também. Sai do Bluetooth para fazer um teste. Acontece, coisas online, é isso aí. Ao vivo é assim mesmo. Melhor. Tá melhor um pouco, sim. Não tá meio picotando, tá cortando. Aí. Bora lá, vamos ver. Tem mais nada para fazer. Tá dando problema nada? Agora tá dando. Bem baixinho, mas tá dando. Tá. Tá dando. Tá. E aí ela me fala assim, ela reclamando do emprego dela, né, que ela sabe que ela discorda de várias coisas, que a pessoa dela pode que ela dá conta que ela quer sair do emprego. Mas se ela sair do emprego, ela vai voltar para casa dos pais, todo aquele drama, eu ouvindo aquilo, é engraçado, você que uma fase você começa o problema, e
você vê soluções. Se você vê macronutrientes, você vê soluções. E aí, tudo bem. Virei e falei pra ele, olha, esse steak é o perfeito para você praticar. Porque é aí que você vai poder colocar em prática, tá? Evoluindo, né? Conhecendo. Se a pessoa te incomoda, é isso, a professora, perfeito, esteja presente. Porque, assim, Sim, se mudar, vai melhorar naquele momento. Mas essa situação de mudar, vai melhorar. Vai mudar. E se naquela situação que não é tão legal assim mudar, você está nela com outra consciência, tá? Com essa consciência, eu vou ficar aqui e vou absorver e vou aprender, eu vou aprender, e sendo a minha melhor decisão, observador, não julgar, de ouvir barbaridade, mas continuar observando aquela coisa, tá? Voltar para você. E, enfim, falei várias coisas pra ela e ela me disse, se eu saísse, eu não via outra coisa. Nisso, você me falou, realmente, era presente, chama de presente, vem da pessoa falando da claridade, mas vem do trás daquela claridade, alguém Eu não tô entendendo. nunca, ou, na verdade, ele está cheio. Então, mudar o seu olhar ali naquela situação, poder estar presente naquilo, sabe? Tendo a sua atenção mais acolhedora, sabe? sim, E, de repente, aquela fase, aquela fase, né? Que vai ficar ali pro resto da vida. sim, Vai ficar mais fácil, muito fácil. E é isso. Aí, voltando para aquela minha fase, que eu ficava eu quero ficar aqui, horrível. Mesmo reclamando, eu voltava aqui, eu ver o que eu faço. É nessa casa. É isso. isso, Eu posso ser eu mesma aqui. Que é muito fácil, isso, né? Vou ser eu mesma lá. Acreditava que isso, uma café. sim, E passa. sim. Quando você aceita realmente, tem que ter com o coração, né? Dando o melhor. Mas vai claro. Mas é bem isso mesmo, Sinara, é muito bom. Amei, assim, a tua fala, porque é realmente isso, né? Às vezes a gente coloca, muitas vezes, como a satisfação na vida nas coisas, né? Ah, isso aqui tem que deixar de acontecer para que eu fique bem. Ou isso aqui tem que acontecer para que eu fique bem. Tem certas coisas que tem que deixarem de acontecer para que eu me sinta bem. Quando, na verdade, é uma visão, é uma mudança de perspectiva que vai trazer esse bem-estar, né? Por isso que é tão importante a gente se autoconhecer, se auto-investigar e ir fazendo realmente passar uma peneira, né? Naquilo que me serve, naquilo que é, naquilo que não é. Ou seja, se eu não paro para olhar para dentro e vai trazendo esse olhar mais
amplo de mim mesmo, eu vou ficar muitas vezes só fixado naquilo que eu penso ser e vou acabar me movimentando ou agindo a partir de uma descrição de mim e não daquilo que verdadeiramente eu sou, né? Então, por isso, e realmente, eu acho que determinados movimentos que a gente está vivenciando hoje, passando, eles precisam, de alguma maneira, serem melhores compreendidos para que esses movimentos mudem, né? E cheguem outros. Exatamente devido a essa impermanência, né? Então, a gente por isso que é tão importante a gente ter calma, né? E poder estar inteiro aqui vivendo o que a gente está vivendo, para, de alguma maneira, ter essa clareza de saber que o que está acontecendo hoje, se não está sendo tão bom assim, vai mudar. Fica tranquilo quanto a isso, né? E se alguma coisa muito boa tem acontecido, fique tranquilo aí, porque também isso vai mudar. Isso também não adianta te agarrar, né? Então, assim, a impermanência, ela é realmente algo que é importante a gente perceber, né? Principalmente nesse movimento de vida. A gente sabe que tudo é mutável, tudo é transitório, tudo é impermanente. Então, é importante a gente ter essa visão clara para que a gente não crie também expectativas, né? E a gente possa viver aí e se permitir viver coisas que até então não se foi vivido. Ver se tem alguém chamando aqui. Não, não tem ninguém. Então, tá bom. E assim, quando a sua mente traz a mente Nossa, o áudio da Sinara tá picotando tudo aqui pra mim. Eu não consegui ouvir ainda a outra parte que você falou, ainda chegou meio picotado, mas tava dando para entender. Não sei se eles estão ouvindo aí certinho. fala de novo. Quando você está vivendo essa turbulência, tá dando pra ouvir? Tá. Quando você está vivendo essa turbulência, você não encontra consolo na mente, né? Porque a mente fica ali o tempo inteiro tentando resolver o problema. Ou seja, ela fica focada no problema. A gente já sabe, né? Aquela regrinha da lei da atração. Você foca no problema, mais problema. O problema cresce. Mas quando você, nessa fase turbulenta, especialmente, você começa a fazer esse reconhecimento e faz Essa pausa. parte eu não entendi, Sinara. Quando nesse momento do problema você faz um reconhecimento de quê? De quem você é, da sua essência divina, do seu próprio coração. E começa a fazer pausa durante as turbulências. Você faz pausa, volta. Ai, que delícia, maravilhosa. E assim, os problemas não somem, não desaparecem, mas, sei lá, 5 segundos ali, você foi para aquele estado. Aí você volta ali para os problemas, ai, mas, tipo, você volta já com uma coisa a mais, com alguma coisa diferente. E aí você vai passando, quando você volta maior, isso vai aumentando. As pausas, as pausas amorosas. Isso é perfeito e é muito importante. Muito E eu importante. vejo que entendem a importância disso, sabe? Voltar para a ação sempre. Porque nessa questão, está voltando, está dentro dessa parte, não existe problema, está perfeito. Você começa a colocar essa energia na sua vida cotidiana. Os problemas, mudando, aquela pessoa horrível, e aí você começa a mudar seu olhar. E assim, mudou o olhar, mudou
Perfeito, mano. Muito legal. Perfeito, perfeito. É como se a gente estivesse mergulhando para dentro de si, voltasse encharcado de amor, de empoderamento, de presença, né? Só um pouquinho, deixa eu só dar uma pausa aqui, né? Deixa a mente ali falando e trovando e pensando e reagindo, né? Que eu vou só dar uma chegadinha aqui na fonte, né? Eu vou lá e ó, mergulho aqui, quando eu volto revigorado. É isso aí. Muito bom. Ju, Mavi, Sica, querem trazer alguma coisa? Tem alguma pergunta? Estão curtindo? Estão conseguindo sacar alguma coisa aí? Como é que tá por aí? Se quiserem trazer uma fala, se quiserem trazer um recadinho ali no chat, pode trazer. Tem licença para isso, tá bom? E aí, Sica? Estava tentando abrir o microfone aqui. Estão ouvindo? Perfeitamente. Oh, maravilha. Então, eu só queria trazer aqui, eu tive uma experiência ontem muito interessante, assim. Eu estava acordando, estou acordando com uma certa frequência à noite, né? E ontem eu acordei com barulho de rede. Do lado de fora, na minha varanda, tem uma rede. E eu acordei e falei assim, gente, não acredito que eu acordei de novo, que saco, tem que acordar cedo, aquelas coisas que vêm quando você acorda, quando não deve acordar. Aí eu fiquei olhando para o cadeado que estava na minha janela. E eu olhei para o cadeado por um momento, por um breve momento, não sei se foi um breve momento, porque eu não contei o tempo. É como se o cadeado tivesse dissolvido. O cadeado não existia. E aí eu comecei a pensar, nossa, né? Na verdade, esse cadeado não existe. Não sei se foi uma viagem de madrugada. Esse cadeado não existe. Ele não pode me proteger de nada. Que eu imaginei que tivesse alguém na rede. Aí eu abri o cadeado, né? Mesmo achando que... Na verdade, eu nem senti que eu abri. É como se eu tivesse passado por aquilo. Cheguei na varanda e falei assim, poxa, mas não tem ninguém deitado na rede. É tipo assim, a rede também não existe. Nessa hora, eu senti uma dissolução, assim. É como se não existisse aquela janela, aquela parede, aquela rede, aquele cadeado. Foi uma experiência de... É uma coisa interessante de perceber a ilusão. Maia, para muita gente, do ponto de vista do indivíduo, o indivíduo, é ilusão. Mas do ponto de vista de Ishvara, Brahma, Deus, seja lá como as pessoas chamem, não é, né? O poder da criação. Por um momento eu senti essa sensação de poder da criação, sabe? De olhar para aquelas coisas que estavam ali à minha volta e nada daquilo fazia o menor sentido. Como se tudo estivesse integrado comigo, fosse tudo a mesma coisa, tanto sensações como objetos materiais mesmo. E eu fiquei um tempão nessa espécie de sonho ou de transe, sei lá como se fala. E até que eu me identifiquei de volta. Pá, trouxe de volta a questão de acordar, do horário. Aí eu falei, caramba, o que foi isso? Mesmo voltando e me identificando com a Sica, que acordou às 3 da manhã, que precisava acordar cedo, mesmo com todas essas questões, aquela sensação de dissolução, de fazer parte de tudo, permaneceu. Hoje eu passei um dia super de... Eu não fiz nada do que eu tinha que fazer. Passei o dia pensando e vivendo um pouco disso. Até porque eu podia fazer isso, né? Talvez se eu tivesse que... Se fosse um compromisso que eu não pudesse deixar para lá, talvez eu tivesse ido. Porque a minha questão com relação a despertar sempre foi essa preocupação, que acho que é a preocupação de todo mundo. Então eu vou fazer nada, coisa nenhuma.
Eu acho que esse é o grande desafio, né? Que é quando vem para você a sensação que você pode realmente fazer tudo que você quer, porque no fundo, é tudo um estado mental. Se eu estou nesse estado mental ok, eu posso estar trabalhando, posso estar em casa, posso estar nas montanhas, ou numa praia cheia de gente, ou numa praia deserta. Esse estado mental tem que estar bem, tem que estar nesse lugar onde eu fui, sabe, da dissolução que eu senti naquele momento. E que sensação boa, porque naquele momento é como se eu estivesse criando e descriando ao mesmo tempo tudo que estava em volta de mim. Assim, foi uma coisa... Bom, não vou falar que eu... Como é que fala? Despertei. Acho que não foi isso, mas foi um insight, né? De que eu saí da ilusão, entendeu? Eu saí da ilusão para fazer. Tem um ditado budista que fala assim, que quando o Buda disse que despertou, é porque ele não quis dizer eu despertei, ele quis dizer que ele saiu da ilusão para ficar como o fazedor da ilusão. Por um momento eu tive esse poder da criação, sabe, de manifestar, como se estivesse manifestando o cajado, como se tudo aquilo fosse uma coisa manifestada por mim, uma criação minha. Não sei se vocês entenderam, só queria trazer essa Maravilhoso experiência isso, eu recente. entendo. Já passei, aliás, eu passo por isso o tempo todo. Muito bom, Sica, muito bom. Isso é muito legal, né, de perceber realmente, né, esse poder da criação. Porque a gente vê, a mente cria problema, ela Sim, cria solução, ela cria, ela, né, a mente é uma expressão criativa, né, da consciência, né? Então está sempre criando então isso que tu falou, né, criando e descriando, é o que acontece. Daqui a pouco a mente criou um problema e daqui a pouco ela já viu uma solução, acabou o problema, surgiu solução. Daqui a pouco vem algo e promove, daqui a pouco, sei lá, uma sensação de tranquilidade e de paz, sei lá. Daí daqui a então, pouco... eu pensei muito nessa coisa é como se fosse um alinhamento para mim, como se eu tivesse Isso, alinhado minha mente, sabe? Ela isso, estava num nível que essas oscilações, eu estava no meio, no centro, então tudo bem, tá? isso, Eu tô, isso, eu tenho esse isso. poder, né? E foi bem Todos temos interessante, isso. muito. Exatamente. Isso é o que eles chamam, né? É o que a gente estava falando sobre realinhar, né? A mente ao coração, né? O ser Uhum. integrado. Essa integração, exatamente. Quando a mente está alinhada ao coração, as ações elas são feitas, né? São movimentos perfeitos nesse sentido, né? Meu, Tem por uma incrível que ação... pareça, sincronicamente, hoje eu tomei a coragem de postar um videozinho curto no canal do YouTube que eu tenho desde 2006. Eu tenho um canal no YouTube que eu só postava umas besteiras quando eu era mais novo, né? Empinando moto, fazendo umas loucuras. Eu apaguei todos os vídeos antigos que eu tinha e coloquei um videozinho hoje bem curtinho, cheio de vergonha, que eu gravei há 1 ano e pouco atrás, mas estou falando exatamente isso que você falou aí, o ser integrado, alinhar a mente ao coração, sair dessa manipulação que a gente vive, né? Eu fiz isso agora, uns minutos antes de entrar aqui na live. Eu falei, eu vou postar e depois eu vou começar a divulgar e vou ir para cima, vou começar a gravar uns vídeos, vou falar o que eu sinto aqui, porque se eu não colocar isso para fora, o caminho é de enlouquecer mesmo, né? De me Nossa, expor Coisa mesmo. boa. você não sabe, né, o que é, porque depois eu falei assim para minha filha, caramba, eu tive uma alucinação louca agora há pouco, hoje, essa madrugada. Ela, foi? O que foi? Eu falei, nossa, tudo era a mesma coisa, era tudo a casa, eu era um ser, a casa, tudo era uma integração total. É como se eu pudesse, se eu comandasse
tudo, né? Eu fosse realmente eu me senti uma totalidade, assim, eu acho que tem é até presunçoso dizer isso, não sei se é, mas Não. também tudo bem, tipo, tanto faz. Mas eu senti uma totalidade, porque eu acho que eu parti de uma identificação, sabe? Partiu daquele cadeado que eu olhei, acordei, pô, acordada, não quero acordar, para o todo, sabe? Eu peguei um pedacinho, uma partezinha dessa consciência total, que eu sou uma partezinha disso. De repente eu me vi nessa, sabe, uma mesma coisa. É difícil explicar porque é uma coisa muito. Não tem explicação. Eu estou tentando falar de uma sensação. É difícil você descrever uma sensação. Mas foi muito bom. Eu entendo. Foi muito bom sair da sensação e permanecer com essa segurança de que depende de mim, sabe? Que tá aqui mesmo, tá aqui. Eu não preciso tocar, não preciso de confirmação, de uma carimbada. É isso mesmo. Já é, né? É Já é. isso. É isso aí. Esse dia de hoje eu também senti, desde ontem, assim, ontem eu senti, e hoje, assim, a gente, não, foi na madrugada, a gente foi na Capela de São Pedro, né, que aqui tem a festa, todos os bois do Maranhão vão pagar promessa para São Pedro, na madrugada de ontem para hoje. Então, a noite inteira é boi encantado, é santo, é um negócio muito doido que acontece dentro daquela capela. Aí eu sei que ali dentro aquele mundo de encantarias, uma mistura de macumba com igreja católica, tudo dentro da capela católica, ali dentro, não sei o quê, gente bebendo dentro da capela ao mesmo tempo, porque é uma festa religiosa e é da cultura popular, tudo junto. Aí, cara, teve uma hora assim que eu fui na frente do São Pedro para agradecer, porque eu sempre fui devota, não sei o quê, mesmo nesse reconhecimento de quem eu sou, ao mesmo tempo eu reverencio a energia, né, que se fez presente, que ainda favorece a sua força em prol de quem precisa de sua ajuda, e fui lá agradecer e tal. E teve uma hora assim que eu fechei os olhos, capela lotada de toda aquela loucura, e respirei fundo. Naquela respiração que eu fechei os olhos e respirei fundo, assim, e eu ouvindo os tambores dentro da capela rolando, dos bois, e as pessoas falando e tudo. E aí, assim, no momento de agradecimento, que eu agradecia para o santo, aí eu percebi que era uma estátua, e aí que a estátua foi assim, tipo, 3, 4 segundos de Zero. Tudo aquilo era único, uma única coisa, assim, tipo, segundos, assim, de um puta do insight, assim, que eu... Ui! Tipo, aquela lombra ali na hora bateu assim, igual a força da poxa aqui dentro, é doido. Eu, opa! Tudo sou eu, vamos lá. Muito louco, foi assim, senti hoje. Bem doido, bem Essas forte. experiências, assim, eu já tive tomando aquele enteógeno, ayahuasca, né? Eu já senti exatamente isso daí. E recentemente, numa meditação também, sem nada, eu senti algo bem parecido com o que a Sica falou aí agora há pouco. Sim, é uma coisa que não tem como explicar, mas eu consegui entender exatamente o que ela quis dizer, porque eu também não consigo explicar o que foi aquilo.
Foi uma sensação muito foda, assim, de integração mesmo, de ser uma coisa só, de você se ver em todos os lugares. E eu tava na frente do mar, assim, em cima de uma pedra. Parecia que eu era tudo que existia ali. Eu era o mar, eu era a pedra, eu era o sol, eu era tudo. E eu falei, meu, que brisa que foi essa? E eu não tinha tomado nada, eu tava só meditando. Mas algo É, parecido com isso, eu senti tomando ayahuasca. mas é isso, né, mano? Isso é massa, assim. Nós somos isso. É, Nós somos isso. Na verdade, o que faz a gente não vivenciar isso é só um pensamento. Um pensamento que diz que a gente é esse corpo-mente aqui, um determinado nome, identidade, RG, CPF, uma personalidade, né? uma O ego personalidade, dizendo né? que somos uma personalidade. Então, então a gente acaba, na verdade, a única coisa que nos separa, né? É essa visão, é uma perspectiva, é um ponto de vista. Mas sem o ponto de vista, se a gente deixa de lado o ponto de vista, o que fica realmente é essa consciência, que não tem nome, essa consciência que não tem identidade, essa consciência que não tem gênero, essa consciência que tudo é, né? Então, quando por um breve momento a gente relaxa, digamos assim, com as ideias e com os conceitos e com essas verdades que parecem tão fixadas a partir de percepções limitantes que a gente acaba tendo, a gente consegue experimentar, né, por poucos instantes assim, a nossa natureza. A gente consegue realmente reconhecer aquilo que é primordial. O tempo inteiro está aqui, né? Não importa, tudo mais transita, né? A consciência é o que fica, é o que está sempre aqui, quando os olhos se abrem pela manhã até o momento que os olhos se fecham. Então, assim, é muito bom a gente poder saber que na verdade é o contrário, né? A gente acaba nutrindo a mente com um monte de informação. E essas informações acabam ganhando relevância para a gente tocar a nossa vida, né? E não, isso não é deixar a vida, né, de lado, como assim, não sou uma pessoa e tal. Não, não é isso. Na verdade, essa é uma grande. Por isso que é tão importante, tão recomendável fazer essa caminhada tendo uma orientação, tendo alguém que mentoria, ou uma sangha, né, uma comunidade que troca informações sobre isso, né, de uma maneira responsável, para que essa caminhada do despertar possa ser mais confortável, né? Porque sozinho é uma coisa muito, realmente muito doida, assim, né? Que pode trazer algumas complicações, assim, né? Como eu já vivi também. Vivi por um bom tempo, eu vivi sozinho. E foi muito difícil, muito punk, né? Não ter com quem compartilhar, não ter com quem travar uma conversa de esclarecimento, não tem como. É mais difícil de ir aprofundando o olhar, né? E eu vi com uma orientação de quem já está há mais tempo nessa caminhada, eu encontrei muitas facilidades, muito mais conforto para caminhar dentro desse processo. Então, assim, foi comigo, né? E por isso que a gente indica, né? E a gente também tem o nosso grupo que a gente disponibiliza exatamente para isso, para a gente poder exatamente ter essas trocas semanais, né? Atualizadas, né? E bater esses papos e, enfim, né? Isso nos ajuda a nos manter dentro de um centro. Cici, E assim, vocês estão me ouvindo agora, gente? sim, meu anjo. Não. E aí, falou do separo dessa verdade. E assim, só para fazer. Não, que não briguemos com esse ponto. Não briguemos com o nosso ego. Não tentemos matar o nosso ego. Porque nós, com a gente escolheu reconhecer a si mesmo através dessa história. Uai. Meu
processo, eu percebi que quanto mais eu ficava área, mais eu me frustrava e mais me fortalecia, tá? Então, passando para a fase esse controle, que é através dessa harmonização, voltando ao contrário, não faria. Perfeito, mano. Perfeito. Gratidão. Gratidão. Vamos fazer mais uma musiquinha aí, Flor? Bora. Bora. Mais uma musiquinha, então, aí. Já vamos para a parte do encerramento. Nós estamos aqui. Eu sou o mar, eu sou as ondas, eu sou o beijo das espumas, tocando minha pele nesse altar, sob o sol, prateando pensamentos, sentimentos, sensações. Prateando pensamentos, sentimentos, sensações. Tudo faz parte de mim, desse oceano. Manhã do mar se achegue, que eu vim me presentear. Oh, manhã do mar se achegue, que hoje eu vim me reverenciar. Oh, manhã do mar se achegue, que eu vim me presentear. Manhã do mar se achegue, que hoje eu vim me reverenciar. Eu sou o mar, eu sou as ondas, eu sou o beijo das espumas, tocando minha pele nesse altar, sob o sol, prateando pensamentos, sentimentos, sensações. Prateando pensamentos, sentimentos, sensações. Tudo faz parte de mim, desse oceano.
Muito bom. Eita! Tá no Spotify, tá no Spotify. Oceano Cris Campos. Olha aí. Pensando o quê? Muito bom. Muito bom. Posso falar aqui dos programas, então, do Meditação Zero? Pode. Então, temos aqui nos programas, tem o Intensivo, Meditação Zero, que são 4 encontros entre Lisandro e Otávio. Perfeito. Os encontros 4 individuais. satsangs individuais, 4 encontros de reconhecimento da natureza mais profunda, além da mente, de estar rachando da mente dos condicionamentos e das aprendizagens. Aí tem o imersão. O intensivo eu nunca fiz, mas eu fiz o imersão, que são 15 dias. Esse é maravilhoso. O imersão, eles mandam meditação praticamente todos os dias. Uma meditação no dia e uma pergunta e resposta na outra. Uma meditação no dia e pergunta e resposta na outra. Você pode fazer perguntas, né, das mais cabeludas possíveis a respeito dessa existência do ser, da nossa natureza. Isso é muito legal. Esse foi um dos que eu fiz e que me deu uma super ajuda aí. Aí temos o Retiro. encontro fechado, que esse é semanal, que são de todas as quartas-feiras estamos juntos nessa comunidade com vários amigos trazendo suas questões. Aí tem um grupo no WhatsApp que também vai ajudando nessa desidentificação. Esse é um grupo de valor colaborativo, tem 4 tipos de valores, 15, 30, não, 25, 50. Isso, mensal. Você vai de acordo com o que você pode contribuir, e os meninos estão ali abertos para poder ajudar o máximo de irmãos e irmãs possíveis. Por isso, esse valor também vocês podem passar também para toda a turma aí que estiver precisando, necessitando dessa força. Então, também ao mesmo tempo, é um programa que não deixa de ser social por causa desse valor de R$25. Tem outras pessoas que pode colaborar mais, mas esse é um valor que ele pode chegar para muitas pessoas, né? E tem também o retiro, que é um dia inteiro, assim, passando por diversas experimentações de não ser a Cris, não ser o Lisandro, não ser o Cláudio, não ser a Sinara, não ser a Sica, não ser a Mavi, e de ser o ser. O ser que somos. De ser o ser. É isso aí. O retiro a gente sempre tem a gente tem uma programação anterior, né, que a gente sempre acaba colocando aí nas redes sociais, aí, indicando, é sempre um domingo inteiro, né? Então também é muito legal. E também, Sinara, o que tu faz aí, Sinara? Como é que te acham lá? O que tu traz aí? Tu traz mentoria, tu traz atendimento com barras agora? Como é que tá aí o teu trampo aí? Se quiser colocar ali, coloca no chat ali. Escreve no chat. Tá muito baixinho, Sinara, eu não tô ouvindo. Chega mais pertinho do microfone. Então, atendimento com barras é algo que eu ainda colocar no lugar. Pode ser online. Mas a mentoria é totalmente realmente investigação
atrapalham de reconhecer essa paz, né? E ao mesmo tempo integrar, investigar e integrar. Estão lá no Coloca pra gente no chat também. E aproveita, deixa teus contatos, arroba, telefone. Tudinho. Tu tá colocando agora? Tu tá anotando? Tá. Beleza. Isso aí. Alguém mais quer trazer alguma questão, gente? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Algum comentário a respeito? O que você achou desse encontro? Cláudia, mais ou menos por aí, Cláudia? Perdão? É mais ou menos por aí? É tudo por aí, tá tudo certo. Eu agradeço aí por poder participar aí. A Sinara postou lá, eu me interessei, estou experienciando de tudo um pouco, estou conhecendo, até mesmo para eu me desbloquear cada vez mais e poder expressar. Isso. Eu estou vendo como que funciona, como eu já fui apresentado a outros grupos também, assim, parecido com esse, mas nunca aqui pelo Zoom, né? Eu achei bem interessante essa plataforma aqui para ver vídeos. E bem bacana esse trabalho que vocês fazem aí, esse grupo. Eu quero estar indicando sim. Para quem surgir aqui para mim, eu vou estar indicando sim. Gratidão, Eu vou irmão. deixar o link do meu canal aqui, que só tem um vídeo. Se vocês Vai lá, puderem irmão. depois dar uma atenção lá e comentar qualquer coisa, só para ver se o que acontece. E a partir de hoje, então, amanhã, os próximos dias aí, eu vou estar gravando aí algumas coisas aí que eu sinto, que eu penso, Isso. para ver É se isso aí. encontro ressonantes. Show de bola. É isso. A gente precisa compartilhar, né? O que chega através da gente e as ressonâncias vão acontecendo, né? Não está no Verdade. nosso controle, né? Mas é isso aí, irmão. Gratidão aí pela tua participação. E aí, Mavi, conta aí o que tu achou dessa loucura toda. Travou o vídeo dela. Aham. Ah, ela saiu. Caiu. Caiu. Oh. Show. Caiu. Caiu. Ah. Beleza, Obrigada, Claudinho. Cláudia. Show de bola. Mas é isso então, gente. A Mavi voltou agora. Sinara. Já estou seguindo Sinara. Caiu para todo mundo ou foi só para mim? Só para ti. Bem na hora que eu estava falando. Acho que caiu de novo, Olha Mavi. só. Refletir sobre isso. Caiu de novo? Gente, não. Tá aí. Então, essa questão de sair do mental e ir para o sentir, né? Eu estou nessa busca, eu estou também fazendo um estudo de constelação familiar, né? E essa frase é a que vai ficar assim na minha cabeça, porque é uma busca, essa coisa de cair nesse sentir. São tantas camadas, são tantas crenças, são tantas heranças que a gente carrega que impedem esse sentir. A gente tem que ter consciência delas, porque enquanto elas têm no nosso inconsciente, elas estão agindo, né? Perfeito. Então é um trabalho, é obstinação mesmo. E isso. Eu adorei, assim,
os relatos, ter esse momento, nunca tive esse momento de me sentir uníssona com o universo, né? Mas vou chegar lá. E eu tô indo viajar, mas quando eu voltar de viagem, eu quero fazer parte do grupo que se reúne semanalmente. Show de bola, mano. Maravilha, Marina. Gratidão, gratidão. Obrigada pelo convite, adorei. Ah, que bom, querido, que bom. Show de bola, é isso aí. A gente está aqui exatamente para levar, de alguma maneira, compartilhar, né, aquilo que a vida se oferece através da gente, né? E a ideia de que isso se conecte e ressoe em outras pessoas, a gente só não tem como controlar, né? Então a gente só tem, né, Cláudio? Fica a dica, a gente só precisa falar, a gente só precisa verbalizar, a gente só precisa compartilhar, né? Pôr para fora, né? Pôr para fora, né? Porque é isso, é assim que a gente vai realmente descobrindo pessoas que a gente pode se conectar para poder, às vezes, encontrar muitas vezes as respostas que a gente precisa, né? Ou muitas vezes liberar aquilo que precisa ser liberado, porque esse mergulho possa realmente ser feito de uma maneira mais assertiva, por sermos sempre o mesmo ser. Nós somos sempre o ser, né? O que há de mais profundo, assim, em ser. Então, por isso que a gente tem condição, como seres humanos, de podermos realmente contribuir um com o outro, né? Porque cada um de nós aqui tem um corpo-mente, né? Cada um de nós aqui sente, cada um de nós tem sensações, emoções, pensamentos, sentimentos, ou seja, então, assim, no momento em que Osho falava, né? Quando a vez que tu desperta, todo mundo despertou para ti. Tá todo mundo desperto. Porque, assim, no momento que alguém tem essa capacidade de observar, de reconhecer a si mesmo como um todo, né, como um só, tu tem condições de ajudar outras pessoas também a reconhecerem isso nelas, porque somos todos aqui o mesmo ser, né, apenas se manifestando, né, em corpos diferentes, em gêneros diferentes, mas o mesmo ser. Então, assim, eu sempre falo, né, o grande insight que eu tive, assim, quando surgiu isso, como a Sica falou sobre essa experiência que ela teve, foi a experiência que surgiu para mim, né, quando eu me senti um com o todo, né, foi aquela ficha que cai, né, é como se fosse tudo pixel. Então, a gente vê numa animação, né, numa animação de desenho, a gente vê, por exemplo, personagens diversos, a gente vê plantas, a gente vê vegetação, a gente vê pessoas caminhando dentro daquela animação, carros, mas em verdade tudo é pixel. Tudo apenas pixels, que traz todo aquele universo de imagens, de aparências, né? Mas é tudo pixels. Não tem... É a pílula vermelha da Matrix, né? Tomar a pílula... É isso aí, Mavi, é isso aí. Sabe? Então, apesar das diferenças de aparência, de experiências, né? Enfim, como tu mesmo falou aí, né, Mavi, falando sobre ancestralidade, né? Falando sobre... Então, apesar do DNA de cada um vir com diversas possibilidades diferentes de informações, ainda assim tudo é um. E isso não é um conceito, né? A gente tem essa possibilidade de vivenciar isso, assim, de reconhecer isso, né? Porque a gente já é isso, a gente já é esse um o tempo inteiro, apenas a gente acaba ficando muito fixado, né, nas percepções do próprio corpo e dos conceitos que a própria mente traz. E tá tudo bem também. Ficamos distraídos, né? Distraídos, essa é uma boa palavra, Cláudio. Perfeito. É distração.
Então, quando a gente reconhece que tem uma possibilidade de ver as coisas de uma maneira diferente, a gente começa a buscar. É exatamente isso que a Mavi falou, né? Nos tornamos buscadores, né? Então, essa busca, ela nasce, ela brota já como um GPS do tem algo estranho aqui, deixa eu ver o que é. E a gente, então, começa a ir, né, atrás, até o momento que o buscador ele se dissolve, né, nesse próprio reencontro, né? Quando a gota se vê o oceano, né? É quando a onda se vê o oceano, e não como algo diferente do oceano. Então ela deixa de se ver, né, como duas coisas, né? A onda e o oceano, para ver que a onda é a própria manifestação, a própria expressão do oceano, né? Tudo água. Então a gente vai encontrando, a gente vai reconhecendo isso, né? No nosso dia a dia. Quanto mais a gente vai se colocando à disposição para investigar e se abrir para fazer esse mergulho. A vida não vai parar por conta disso. Os boletos não vão deixar de aparecer, né? A vida continua, né? Com toda a sua loucura, com toda a sua expressão, com toda a sua magia, e cabe a nós, né? Digamos assim, decidir fazer esse caminho, né? Tudo é uma questão de priorizar. E mesmo em meio às coisas, né? Então, esse é o desafio. Cici, quer deixar um recadinho final aí, Cici? Hein? Não me viram? Não, fala aí. Não. Tá. Agora ouviu? Sim. Eu disse assim, que a vida continua a mesma, mas ela nunca mais será a mesma. É verdade. É verdade. Tens razão. Querida, muito obrigado. Gratidão por esse desafio. Obrigado por ter vindo, por ter se colocado aberta, disponível para estar aqui dando o teu recado, passando essa visão aí maravilhosa que tu tens de abertura. Muito obrigado pela tua generosidade de compartilhar aqui com a gente essa visão tão maravilhosa, assim, na tua simplicidade, né, na tua genuína sabedoria. Te agradeço muito pela tua presença. Queridos, Cláudio, Mavi, Sica, obrigado por terem estado aqui. Cris, meu amor, muito obrigado. Obrigada. Pela música, pela tua presença maravilhosa. Obrigada a todos vocês. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo por esse encontro. A gente passa o linkzinho, com certeza, quando estiver pronto para quem quiser assistir depois. Vocês podem compartilhar depois também, né? Na página dos amigos de vocês. Sica, obrigado pela partilha maravilhosa aí. Valeu. Gratidão. Obrigado, gente. Uma ótima noite. Obrigado também, viu? Boa noite para todos aí. Um abraço. Valeu, Cláudio. Prazer. Prazer. Prazer foi meu. Gratidão. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.